Nos dias de hoje, conhecer alguém que não seja adepto de pelo menos uma forma de comunicação que envolva tecnologia é quase impossível. Ou não? E-mail, chat, fóruns, agenda de grupo online, comunidades virtuais, webcam, Google Meet, isso que a gente está usando, Zap e tantos outros, revolucionaram os relacionamentos e a maneira da gente se comunicar. E pensar que lá atrás a gente se comunicava através de gestos, ruídos e fumaça. E hoje, graças à tecnologia, recebemos áudios e imagens vindas do planeta Marte. Que coisa, hein? Eu sou Newton César e este é o Mídia Geral, que dá início a partir de agora a uma série de entrevistas com pessoas interessantes, que têm algo importante para nos dizer. Comunicação e tecnologia é um pouco do que eu converso com Márcio Calvé, comunicador e um desses adeptos das novas tecnologias de se comunicar. Obrigado, Calvé, por participar aqui de nossa primeira entrevista no Mídia Geral. Seja bem-vindo, Calvé. Muito obrigado, Newton. Obrigado a toda a equipe do Mídia Geral. Obrigado pelo convite. Legal. Você lembra de seu primeiro telefone fixo, computador ou do celular? Lembra de como foi a sensação de atender ou fazer aquela chamada, digitar aquele texto, Calvé? Como é que foi? Conta pra gente essa experiência. Poxa, você me trouxe agora até memórias mesmo de quando adolescente. Eu passei várias noites mesmo, conversando com as namoradinhas, né? Pelo telefone do orelhão, né? Pelo orelhão que tinha na porta da minha casa. Então, naquela época, a gente usava ainda, eu sou da época das fichas, né? Das fichas telefônicas, e depois dos cartões telefônicos, né? Aí depois teve também o momento do telefone fixo que existia na casa dos meus pais. E eu lembro que, na época, a conta de telefone era um absurdo mesmo, de tão cara. E era um privilégio, uma história até engraçada que meu atual cunhado, ele foi responsável também por usar muito o aparelho telefone fixo da casa dos meus pais na época, e a conta de telefone veio tão cara, que o plano era um absurdo, né? E acabei não pagando aquela conta, perdi a linha, usei muito mais o telefone do orelhão depois. Depois eu tive a possibilidade de comprar um aparelho celular que na época era da NBT, era a empresa antigamente, e o aparelho era um Nokia, era um tijolão, era enorme aquele aparelho. Aquele aparelho depois até me desfiz dele, e depois a tecnologia foi melhorando, né? Os aparelhos foram diminuindo. Agora você trouxe a recordação das épocas que eu fiquei noites e noites, até de madrugadas, conversando também pelo orelhão, conversando também depois nos aparelhos de telefone que antigamente eram bem diferentes dos atuais, né? Então era uma tecnologia muito diferente. Mas era uma novidade, né? Ah, com certeza. Depois que você adquire o seu primeiro aparelho de celular, você acha que está muito bem, né? Que é engraçado que isso, em outros países, lá nos Estados Unidos, existia desde a década de 80, né? Aqui no Brasil foi chegando para a gente a tecnologia depois, e cada um usava e a tecnologia vai se popularizando, né? Mas na época era muito diferente mesmo. Um aparelho celular na época custava caro e era muito grande em comparação aos atuais. Calvé, todo dia surge um aplicativo ou ferramenta em que é possível se comunicar com várias pessoas virtualmente. Estamos comunicando aqui. Será que isso tende a enfraquecer as relações do mundo real? Eu falar com todos, mas ao mesmo tempo não falar com ninguém quando eu estou isolado dentro do meu quarto? Na minha opinião, eu acho que as novas tecnologias chegam, né? Eles aparecem para poder facilitar muito o nosso dia a dia. E eu acho que tem esse ponto positivo. Hoje, com a inclusão digital, que ainda está acontecendo, né? Em passos ainda meio tímidos, mas que acontece, as tecnologias vão ajudando o cotidiano das pessoas e ninguém imaginava que, né, em tão pouco tempo, as pessoas começaram a usar as redes sociais para poder se comunicarem, né? Que antigamente não existia esse tipo de possibilidade de você conversar com outra pessoa em outro local muito distante e gastando Orkut, nada. Né? Oi? Na época do Orkut, da época do Orkut, do Mis, na época do MSN, né? Isso. Na época do MSN, dessa época aí do ICQ, né? ICQ, né? Aí que esse Exatamente. ICQ. É tão antigo que essa aí eu não recordo direito. Essa aí... Mas na época do Orkut. O Orkut eu lembro muito bem. O Orkut foi uma novidade, né? Sim, uma novidade. Aí foi evoluindo para outras, né?
outros meios, outras formas, né? Flogão, isso mesmo, Flogão. Isso, Flogão também, o pessoal Antes do Orkut foi o Flogão, né? O Flogão, naquela época, as pessoas acabavam compartilhando, expondo suas fotos, daí depois surgiu o Orkut, que era uma interface visual muito... E daí foi só avançando. Vários perfis, então... Eu gostava muito do Orkut devido aos fóruns, né? As comunidades, você poderia participar de fóruns específicos, se você queria procurar algo que você estivesse relacionado ao seu interesse, né? Um tema, um assunto do seu interesse, você poderia entrar no buscador, digitava aquele assunto e você encontrava a comunidade, né? Que você, assim, acabava participando muito mais. Os fóruns do Orkut eram maravilhosos para pesquisa. Eu gostava demais. A gente falando dessas plataformas, né? Mensagem, emissor, receptor, canal, código, linguagem verbal e não verbal e etc. Essas expressões fazem parte dos estudos e compreensões do processo de comunicar. Mas, com as constantes transformações tecnológicas, parece que as relações humanas se tornaram mais instantâneas. Ou será que sou eu que penso assim, eu percebo essa situação? Como é que você vê esse momento, né, vamos dizer assim? Criou-se um caminho, uma via de mão dupla, né? Antigamente a pessoa ela tinha a informação, ela recebia de forma passiva, ela não tinha como se expressar. Hoje não tinha como você opinar de uma forma mais democrática, né? Hoje em dia, com essas tecnologias, as pessoas acabam criando conteúdos, acabam criando os próprios podcasts, né? Expondo as suas ideias, opinando. Então, isso, na verdade, vem reverberar muito mais agora com o uso das tecnologias. Mas você acha que muitos falam que, às vezes, a discussão é rasa, mas, ao mesmo tempo, dizem que o mundo das redes sociais, da internet, é profundo e você aprende muito, né? Quem não dá uma olhadinha no YouTube para fazer uma receita ou tentar instalar um equipamento, e por aí vai, tantas outras plataformas que com seus conteúdos, né? Como é que você vê isso? Você acha que nós, brasileiros, ou até mesmo outros países, aproveitam muito pouco tudo o que a tecnologia nos dá e as redes com as suas informações? Eu acho que a gente aproveita muito pouco ainda. Até porque nós temos aquele senso comum de que a internet é uma terra sem lei e acaba existindo muito conteúdo, muita porcaria, muito lixo, né? Muito desperdício, né? De energia. As pessoas acabam não utilizando para o seu próprio bem, sim para criar intrigas, né, conflitos, acabam gastando tempo e sim energia para poder estar compartilhando, às vezes, bobagens, estarem ali criando um ambiente não saudável. E qualquer hoje comportamento que a pessoa tenha nas redes sociais acaba sendo também refletido, né? A pessoa não pode achar que por estar ali atrás de uma câmera, atrás de um perfil, que muitas das vezes fake, não tem a consequência. Mas hoje em dia a gente tem que ter a consciência de que tem um limite. Eu entrando numa outra seara que eu também acho que é muito importante, eu te pergunto como é a relação na tua casa, no dia a dia com as tecnologias, tipo celular, tablet, etc. Existe uma desagregação ou você se policia contra os excessos? Assim, como é que é essa relação esposa, filhos, até porque você é de uma geração que não tinha essas tecnologias como as suas filhas têm, né, que elas usam, com certeza, inclusive na sua formação, na sua educação, no seu lazer. Como é que é isso? Conta pra gente. Aqui em casa, as crianças não possuem aparelho celular. Sim. Não tem idade, assim, na minha opinião, não devem ainda utilizar, são muito novas ainda, são duas crianças, uma de 8 e outra de 6. E as coleguinhas da própria escola, elas possuem, né? A filha vem para mim, pai, minha coleguinha tem um aparelho celular, porque eu não posso ter? Aí o papai tem que explicar, não, aproveitar mais a sua infância para poder ler um livro, não estar usando o aparelho celular, porque isso não é o momento, né? Tem o momento certo para chegar, né? Então, eu acho que tem que ter do pai, né? O papel do pai de estar esclarecendo, de estar acompanhando, de estar policiando o uso das redes sociais, principalmente as crianças, né? Então, aqui em casa, elas até possuem os aparelhos de TV, Smart TV, né? Para poder assistir os filmes, os desenhos, mas tudo sob meu controle, o controle da mãe também. Uma supervisão, né? Vamos dizer assim, o termo moderno de hoje, né? Supervisionando. A gente tem que policiar, principalmente assim, o colégio, hoje em dia,
tem essa educação remota, né, online. Eu acabei criando o próprio e-mail das duas para poder fazer a configuração e estar acompanhando toda a agenda, toda a navegabilidade, né, que elas possuem. Se elas estiverem numa atividade escolar, o pai também, hoje em dia, ele já tem como acompanhar aquela ferramenta que é disponibilizada pelo colégio. Então, eu tenho acesso a toda a agenda escolar delas, o que elas estão assistindo, né? Tudo isso é supervisionado pelos pais. Até porque, Calvé, hoje a gente sabe, né, que quando uma criança nasce, a primeira coisa que ele já tem na mão é um celular, né? Quando ele já começa a entender. Então, eu queria que falasse um pouquinho desse desafio, porque não é fácil, né? Porque o mundo que as tuas filhas estão, todas estão rodeadas por aparelhos celulares, seja com 5 anos de idade, 6 anos, até às vezes é uma tentativa de a criança não chorar, que os pais respirem um pouco. Eu queria que tu falasse um pouquinho desse processo, porque na tua formação, quando tu estudou, eu e outros, né, é uma situação que a gente não tinha essa tecnologia, né, e-mail, dessa idade das suas filhas, né? Então é algo novo para ti, né? Como é lidar com isso? Porque também é uma terra, um terreno meio perigoso também, é um desafio grande, né? Para você que é desse mundo, né? Porque eu estou falando com alguém que vive e respira isso, você vive isso, né? Exato, a gente tem que ter todo esse cuidado, né? Os pais, hoje em dia, têm que estar sabendo o que os filhos acabam acessando, acabam pesquisando na internet, então tem que ter todo esse filtro, né? Do pai e da mãe, tem que saber acompanhar isso aí de perto, tem que estar visualizando também, se tiver um aparelho em poder dos filhos, os filhos estão acessando, então existe alguns aplicativos que os pais acabam utilizando para poder ter esse controle maior, né? Fazer esse filtro, né? De estar impedindo da criança acessar o conteúdo inapropriado. Então, é interessante, sim. Bem, gente, aqui no Mídia Geral eu converso com o Márcio Calvé, formado em Rádio e TV pela Universidade Federal do Maranhão, e um destes apaixonados por comunicação e suas tecnologias. Calvé, lá no começo da nossa conversa aqui, eu disse que nos dias de hoje, conhecer alguém que não seja adepto de pelo menos uma forma de comunicação que envolva tecnologia é quase impossível. Será mesmo? Eu estou questionando você. E quando o acesso é muito limitado, seja por razão das condições geográficas ou por falta de grana para colocar uns R$ 10 de crédito no celular. Como é que é isso, Calvé? A tecnologia te dá tanta facilidade, mas tem um custo, né? Ainda encontro pessoas que têm um espanto, né? Uma desconfiança, quando isso é natural. Tudo que é novo acaba gerando uma desconfiança. Então, eu apresento às vezes para um colega, alguma amiga, uma possibilidade da pessoa fazer uma recarga do celular, por exemplo, sem ter a necessidade de se deslocar até uma quitanda, né, até um estabelecimento comercial e fazer aquela recarga, ela poderia estar fazendo na palma da mão dela, com o próprio aparelho celular. Isso é possível hoje em dia. Existe um aplicativo de corrida muito famoso, um dos mais usados no país inteiro, e que é muito utilizado na nossa cidade, e que está agora inaugurando por esse mês uma atividade liberando novas funções e vai passar a funcionar na nossa cidade também para outras funcionalidades dentro do próprio aplicativo. Hoje em dia a pessoa não fica presa, ela pode tanto pedir o carro para fazer a sua corrida, né, para se deslocar, como também com esse próprio aplicativo ela vai poder pagar um boleto, fazer uma transferência de um valor para determinado amigo, né, outro usuário desse aplicativo, vai poder também fazer a recarga do seu celular, fazer um pedido de uma refeição, isso no próprio aplicativo. Então, ninguém imaginava que isso fosse possível, né? Em tão pouco tempo, as coisas vão mudando, vão evoluindo. Então, existem experiências que eu convido as pessoas para poder aproveitar um aplicativo que está disponibilizando um bônus, um desconto. A pessoa já me olha assim, não, mas que é isso? Por que funciona assim? As pessoas não aceitam de primeira, mas depois que acabam aprendendo, né, e tendo esse contato, acabam utilizando e fazendo uso e compartilhando essa experiência e depois não deixa de usar, né, de saber usar o aplicativo de uma melhor maneira, né, aproveitando todos os benefícios que o aplicativo oferece. Agora, Calvé, não há essa sensação de ter muita tecnologia e esse material humano, essas pessoas
não tem esse conhecimento profundo para a aplicabilidade dessas tecnologias. Às vezes você vê a evolução das tecnologias na questão bancária, né? E você vê até mesmo na formação, na área da educação também, o uso de muita tecnologia, muitas das vezes esbarra. Uns que por não ter essas ferramentas e outros por não entender essa ferramenta, né? Porque a cada momento, a cada instante, pinta novas formas de se comunicar ou de aplicá-las. Sou um adepto, né, dessas tecnologias, um apaixonado mesmo, e eu procuro informações nos canais, né, nos veículos onde essas informações podem ser encontradas. Se eu fosse depender, digamos, dessa informação num ambiente tradicional, num ambiente convencional, seria muito difícil, porque essa informação está na ponta de quem está no ambiente online, de quem está naquele grupo, né, naquele nicho de pessoas que estão envolvidas com essas tecnologias, que estão atrás de sempre atualizações, novidades. Então, por isso que eu acabo descobrindo algumas tecnologias que são novas, mas com o manuseio, né, acabam sendo novas tecnologias que vão aprimorando, vão aumentando a nossa produtividade. Então, existe hoje inúmeras pessoas que não têm esse conhecimento. É claro que as tecnologias, né, as informações vão atualizando sempre de forma muito acelerada, mas a gente tem também que ir atrás dessa informação, não ficar somente esperando, né? Bem, a gente costuma, Calver, ouvir muitas expressões como inclusão digital, democratização da informação e etc. Isso facilitou para que um simples garoto lá nos rincões do Maranhão, com o celular nas mãos, edite um vídeo e em questão de minutos ganhe o mundo. Aí eu vou usar uma expressão aqui, a expressão viralizou, que é uma expressão muito utilizada. A pessoa faz um vídeo ali rapidinho, edita, como está lá, tem uma ediçãozinha lá no aparelho, uma forma de editar, ele edita, de repente isso viraliza no país inteiro, às vezes acontece no mundo inteiro. Como é que você vê essa questão? Um exemplo muito conhecido no nosso estado, que se tornou um meme, né, viralizou em toda a internet, foi aquele cantor Manuel Gomes, do Caneta Azul. Caneta É Azul, um sim. exemplo, né? Aquele senhor, que é um senhor humilde, mas alguém acabou gravando aquela canção e acabou popularizando, né? Compartilhou aquele conteúdo e ele ficou conhecido no Brasil inteiro, né? A questão, ele foi, na verdade, foi ironizado, né? O Caneta Azul Por uma forma de virou uma ironia, piada, acabou pegando, né? e acabou pegando, acabou ficando conhecido, né? Devido à tecnologia. Se não fosse tecnologia, ele Sim, não teria chegado a esse patamar, né? e isso deu até uma sobrevida para ele. Talvez ele quisesse ser um cantor famoso, né? E acabou, através dessa forma tecnológica, chegou, né? Às vezes campanhas inteiras, né? Às vezes acabam mexendo com as pessoas. Eu queria que tu explicasse esse efeito, né? Por que há esse efeito tão impactante? Drama, amor, sentimento, né? Porque a tecnologia somente ela em si não daria esse boom. Ela é apenas um rio que corre para o mar, né? Mas assim, o que está por trás disso para que as pessoas abracem isso, né? Às vezes umas campanhas virtuais. Teve um caso também muito interessante, não sei se você viu, no interior, acredito que no norte do Brasil, onde o médico ele saiu do barco e atendeu uma criança recém-nascido, né? E isso viralizou e foi assim, impactou todo mundo. E o que mais me chamou a atenção é porque, se não fosse a tecnologia, se não fosse essa foto, então vocês nunca saberiam, mas isso aqui eu faço quase todos os dias. Isso para mim é natural. Tem isso também, né, Cláudio? Tem muitas coisas que às vezes a gente não sabe e que através dessas tecnologias, de uma foto, de um vídeo, a gente acaba conhecendo o Brasil que a gente não conhece, não vê nas telas principais. Exato, inúmeros casos. Eu me lembrei agora também do caso da professora Érica, né, da cidade aqui do Maranhão, não recordo o nome da cidade, mas uma criança que dá aulas, dá aula para seus irmãos, seus primos, seus vizinhos, e eu fiquei sabendo daquela matéria através de acho que foi uma jornalista, alguém de outro De estado, acho que era do Teresina. Piauí, Teresina, né? Aquela repórter que fez a matéria, primeiramente, aí colocou no canal no YouTube, depois
popularizou, e inclusive ela recebeu já ajuda hoje do governo, né? O governo do estado já reconheceu, já foi lá, criou uma Isso foi escola. na região dos Caucasos, inclusive. Exato, foi lá mesmo, foi lá mesmo. Então, uma atitude muito louvável da pessoa que teve aquela preocupação, né? Primeiramente, ela, na verdade, se comoveu com a história da garota, da criança, e foi lá mostrar aquele exemplo, né? De vida da criança, aquela preocupação com o aprendizado dos seus pares, né? Dos seus amigos, seus familiares, seus irmãos mais novos, e acabou sensibilizando. Eu acho muito positivo quando as tecnologias são usadas para este fim, né? E acabam levantando uma campanha, um manifesto, acabam mobilizando as pessoas para uma atitude positiva, né? E aí, Calvê, que eu queria chegar num ponto, falar com relação à questão como você observa as faculdades, né? Na área da comunicação, né? Porque as universidades, as faculdades, elas precisam compreender também esse novo momento, né? Esse novo cenário, essa nova forma de se comunicar, né? Hoje em dia, as tecnologias nos rodeiam, né? A Sim. gente está rodeado por inúmeras tecnologias. Então, hoje em dia, deve fazer parte da grade curricular das faculdades, das universidades, esse aprendizado das pessoas quanto ao uso, né? E saber Sim. o que como usar, né? Aproveito de tudo isso. Para ninguém ser mais depois taxado de analfabeto digital, né? Mas, Calvê, eu queria que você falasse um pouquinho do trabalho, né, das rádios comunitárias, da Abraço, a qual você pertence, né, com esse apoio, né, das tecnologias, que através das novas tecnologias, as rádios comunitárias estão em lugares que outros meios não chegam, e, ao mesmo tempo, as rádios comunitárias chegam em outros meios que jamais chegariam através das ondas, e que a tecnologia, a internet, faz com que elas cheguem. Queria que você falasse sobre isso. Acho que é um ganho importante também para as rádios comunitárias. Bem, as tecnologias estão inseridas também nas rádios comunitárias. Hoje em dia, ainda mais com a popularização da internet, muitas delas estão migrando também. Não é que ser migrando, é convergindo, né? Também para o ambiente online, né? São as rádios que estão na frequência modulada, estão passando também, estão retransmitindo suas programações também no ambiente online, né? Na internet, estão virando web rádios, né? Estão fazendo uso dessa tecnologia, e muitas delas que estão inseridas ali naquela comunidade e que acabam tendo esse limite devido à potência ser baixa, a potência de apenas 25 watts. As rádios são ouvidas dentro da própria comunidade, mas hoje, com a internet, com a popularização da internet, essa facilidade da própria emissora criar o seu aplicativo de rádio e distribuir, né, compartilhar aquele link para o mundo inteiro estar ouvindo aquela emissora, isso é fantástico, é sensacional. Tem casos, por exemplo, das pessoas que vão para outros estados, né? Sim, Outras verdade. cidades. Então, a pessoa, não, foi criada, ela vivenciou um período, ela estava ali presente na comunidade, mas depois ela, por questão, às vezes a pessoa muda de cidade, ela quis ainda ter aquele contato com aquela cultura, né? Com tudo aquilo que ela vivenciava, ela vai poder acompanhar isso à distante, e sim através da web rádio, daquela própria emissora comunitária. Então, atualmente, a Abraço Maranhão, ela tem se preocupado muito também com essa questão das rádios se atualizarem, né? Hoje em dia, as rádios estão ainda na forma convencional, mas muitas delas já estão se preocupando, e a Abraço tem essa preocupação de oportunizar, de ampliar esse conhecimento, de difundir cada vez mais esse conhecimento, de também cada uma delas criar o seu próprio aplicativo de rádio, estarem presentes também, não só nas ondas, na onda convencional, né, na frequência modulada, mas também estarem inseridos na internet. E isso, a gente tem esse trabalho de formação da própria diretoria, temos também a parceria com a Estácio de Sá, já estamos na 8ª turma, são turmas que acontecem todos os semestres. Infelizmente, em 2020 não foi possível a gente ter aula presencial devido à pandemia, estamos ainda nesse período de pandemia, mas são projetos que a Abraço abraçou
né? E graças também à Estácio, parceria, ao professor Paulo Pellegrini, que é o coordenador também desse projeto, né? Um projeto de extensão. São vários Sim. anos já de parceria da Estácio com a Abraço. E isso tem sido fundamental. A gente tem aproveitado e oportunizado esse conhecimento para as emissoras comunitárias dos mais diferentes locais do Maranhão. Isso é legal, porque a gente vê que os próprios comunicadores e comunicadoras populares, as pessoas, que às vezes são pessoas que passaram também por uma formação superior, mas aqueles que aprenderam lá na comunidade e tentaram se capacitar. Calver, para fechar a questão de rádios comunitárias, e também o papel das rádios comunitárias nessa pandemia, né, que a gente não poderia de encerrar aqui essa nossa conversa, daqui a pouco eu quero saber também um pouquinho dos seus projetos, mas sem falar do papel fundamental das rádios comunitárias com a Covid-19, informar a população em todos os locais desse país. Inclusive, aqui também teve produtos locais, que inclusive você fez parte desse projeto, né, para informar a população do Maranhão. Teve projetos nacionais feitos pela Abraço Nacional também, programa, uma série de produtos de podcast para que as emissoras comunitárias pudessem utilizar, porque elas não têm um departamento de jornalismo. Então, o Abraço também ajuda nesse papel, né, Cauê? Isso é legal também, compartilhar e dividir aqui com as pessoas que nos acompanham. Sim, pelo Abraço Maranhão, nós estamos produzindo materiais também justamente para informar a população sobre o perigo da pandemia, né? Nesse período de pandemia, estamos produzindo uma série de podcasts. E Abraço, eu falei agora há pouco sobre a formação, essa formação que a Abraço disponibiliza, em parceria com a Estácio, também com a executiva que organiza os workshops, né, em cada polo da Abraço distribuído no Maranhão, a gente se preocupa justamente com essa questão da parte técnica e também da produção textual, né, para os radialistas comunitários produzirem conteúdos de qualidade, e que possam chegar a ter acesso a esse conteúdo, as pessoas possam ter acesso a esse conteúdo de uma melhor forma. Conteúdos produzidos por radialistas comunitários, mas que estejam utilizando também a teoria, né, da Sim. comunicação, os princípios do jornalismo, da boa pauta, da pauta positiva, né. O Abraço, desse período de pandemia, desde 2020, tem iniciado essa produção de podcasts, distribuído as emissoras para veiculação, né, suas emissoras comunitárias aqui do estado. E esses materiais estão produzidos, já estamos indo para a quinta produção. Essa última agora foi sobre a importância da vacinação, né? Explicamos em 18 minutos, foram várias perguntas enviadas pelos ouvintes e pelos radialistas comunitários, e a gente, em cada podcast desse, produzido com pessoas de renome na área nessa como estamos produzindo sobre a pandemia, são profissionais da saúde, né? Mas Sim. futuramente também produziremos outros podcasts com outras temáticas. Eu sei que o próximo podcast que já está em produção ainda é sobre a pandemia e vamos tratar sobre a comorbidade, né? As consequências, as pessoas que são afetadas pela Covid-19, o perigo dessas pessoas que possuem hoje comorbidade, né? Então, já tratamos de vários temas da pandemia. Esse último foi sobre a vacinação e o próximo que está sendo produzido já é sobre as comorbidades. E, Calvé, onde é que pode ser encontrado esse material? Os materiais ficam disponibilizados no nosso blog, né? Estão na internet, www.abracoma.blogspot.com. Basta acessar, que lá a gente já tem todo o repositório, está colocado também no soundcloud.com, mas o link fica disponível dentro do nosso blog. Beleza, então, Calvé, para 2021, para esse ano, mesmo com pandemia, o que tem de projeto aí? Pode compartilhar conosco as suas ideias, o que você pensa para 2021? Você que é um homem da tecnologia, está sempre atento? Assim, é um ano que está sendo um ano desafiador, né? E está passando rápido, ligeiro, já estamos já no mês de março, né? Então, mas é um ano que promete bastante. Eu tenho conversado com vários amigos para a produção de conteúdos mesmo. A gente está numa linha agora dessa pegada de fazer podcast, de fazer canais também, tanto no YouTube, né? Como também nas outras redes sociais, no Instagram, que é algo que eu ainda uso, mas não como deveria usar. Então, eu gosto sempre de estudar a parte do marketing digital, então estou me aprofundando nessa área. E outra preocupação que eu tenho muito para 2021 é a questão do idioma. Esse ano de 2021 pretendo
me preocupar muito mais ainda com o estudo da língua estrangeira, né, do inglês, do espanhol. Então, estou dentro das minhas metas de 2021, me aprofundar mais nessa área também e sempre ir atrás do conhecimento. Mas, assim, dentro das rádios comunitárias também, está sempre elaborando projetos, né, conteúdos que sejam importantes aí para toda a equipe da Abraço, que esteja nessa linha de frente, a gente possa estar compartilhando e esses conteúdos que vão agregar cada vez mais valores, né, para a gente. E eu nunca me imaginei estar desse lado de cá, eu sempre fui o aluno, né, mas nessa perspectiva nova de estar sempre produzindo algo novo, estar compartilhando, e acaba aprendendo muito mais, né, a gente vai ganhando esse gosto, né, eu fico nessa pegada de também ensinar, de poder compartilhar, e essa troca de experiência acaba favorecendo muito mais para a gente, né? A gente acaba aprendendo com essa experiência, né? Essa troca de experiência. A gente acaba ensinando também, né? E aprendendo muito mais. Com certeza, nessa área, as faculdades são mais restritas e com essas novas tecnologias você pode ter várias aulas online, várias oficinas, vários cursos online, inclusive com grandes profissionais da área, seja aqui do Maranhão, de qualquer outro estado, ou até internacionalmente. Então, realmente é muito legal. Eu conversei aqui na primeira entrevista no Mídia Geral com o comunicador e radialista Márcio Calvé. Nós falamos um pouco sobre a relação entre comunicação e tecnologia. Calvé, muito obrigado. Obrigado, Nilton, pelo convite. Obrigado a toda a equipe de produção aí do Mídia Geral. E desejo sucesso a todos vocês aí. Uma secretada interessante. Eu gostei do bate-papo. Bem lisonjeado, assim, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui compartilhando, estar trocando essa experiência. Muito obrigado. Toda semana o podcast Mídia Geral traz boletins sobre política, saúde, esporte, cultura e muito mais. Em vez ou outra, uma conversa interessante com pessoas que têm algo importante para nos dizer, como foi o caso desta edição, aqui com o Marco Calvé. Espero que tenham gostado. A produção é da Bel Audiovisual com a edição de Max Belfort. Eu sou Nilton César. Um abraço e até a próxima.